Qual é hoje, na sua leitura, professor, o principal problema, a principal questão da política externa brasileira? Qual é o principal problema que temos hoje? Eu sei, claro, que é um conjunto de problemas, mas na sua leitura, qual é o principal problema? Bem, tudo depende da perspectiva que nós vamos adotar, né, professor Vila? Se nós olharmos hoje, claro, não há dúvida que é a questão do tarifaço dos Estados Unidos e da relação com o governo Trump. Nós sabemos que não é uma relação fácil, nós vemos aí os Estados Unidos assumindo uma postura cada vez mais imperial, particularmente na região, e observamos que o presidente Trump, que prometeu uma série de resultados, vem aí falhando nesse sentido. E claro que volta, em razão do secretário de Estado Marco Rubio, um olhar mais intenso em relação à América Latina, justamente neste combate a regimes de esquerda, coisa que o Marco Rubio leva muito seriamente em razão da sua origem cubana. Então, este é o ponto principal que nós poderíamos enfatizar neste momento. Mas não há dúvida de que, à medida que nós olhamos para o longo prazo, nós vemos uma reorganização global e uma mudança de eixo do Atlântico para o Pacífico. E claro que uma das coisas importantes que tem surgido nesse cenário é o BRICS, que serve aí como uma plataforma importante para os países do sul global se desenvolverem e buscarem constituir relacionamentos multilaterais mais efetivos. Então nós estamos passando por essa reordenação da ordem internacional e o grande desafio que nós enfrentamos, professor Vila, nesse processo todo, é um só. É entender que o mundo está mudando e não querer achar que aquele desenho que nós tínhamos desde 1945, com a supremacia dos Estados Unidos, vai ser a realidade daqui em diante. E isso tem uma série de implicações com relação à inteligência artificial, como nós podemos nos beneficiar disso nesta nova ordem que vai se concretizando. Eu queria, antes de convidar a professora Priscila, que já vai entrar conosco na nossa conversa, professor Marcos, é justamente essa questão. No final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos 3 conferências que precederam a partilha do mundo, né? Teherã, Yalta e depois Potsdam. Potsdam já na própria Alemanha, ali em Berlim, um bairro ali de Berlim, né? E a partir dali, já no ano de 1945, pouco antes, tínhamos a Carta de São Francisco com a criação da ONU. Então, nessa nova conjuntura, de um lado, a derrota do nazifascismo e a construção do campo socialista, como era chamado à época, e do outro lado, o campo sob liderança norte-americana, com forte enfraquecimento da Inglaterra, entre as potências vencedoras, mas muito enfraquecida, porque durante um período sustentou a guerra sozinha entre junho de 1940 até junho de 1941, quando tem a invasão da União Soviética. Foi um momento muito difícil e a Inglaterra esteve quase que sozinha, porque os Estados Unidos só entram na guerra em dezembro de 1941, após o ataque a Pearl Harbor, e a França entre os vencedores, mas pero no mucho, né? Tendo em vista que você tem a França colaboracionista, a França de Vichy, traidora da pátria, né? Que colaborou com os nazistas, o almirante Pétain, que foi herói da Primeira Guerra e traidor da Segunda Guerra Mundial. Então estava entre os vencedores, mas fundamentalmente os Estados Unidos era a liderança do mundo ocidental e a União Soviética a liderança do chamado, entre aspas, campo socialista. 4 anos após o final da Segunda Guerra Mundial, termina a Guerra Civil Chinesa, em 1º de outubro de 1949, a proclamação da República Popular da China. Então, pouco depois, no ano seguinte, vem a Guerra da Coreia. Veja a sucessão e a divisão depois da Península, 3 anos depois, sem ter um tratado de paz. Até hoje, vale destacar, houve um armistício, em 1953, a divisão da Península Coreana. Sem nos estender muito nos fatos, que poderíamos lembrar, inclusive, fatos posteriores, já entrando nos anos 60, especialmente a Guerra do Vietnã, esse mundo não existe mais, como o senhor estava destacando. E nós, o Brasil, se posicionou nesse mundo ao lado do campo, vamos chamar assim, entre aspas, norte-americano nesse momento. Mas não há mais Guerra Fria, aquele poder que os Estados Unidos teve naquele período final, nos anos 90 e início do século XXI, quase que em certo momento absoluto, não tem mais. Então eu colocaria ao senhor, depois eu vou transferir a nossa colega, a professora Priscila Caneparo,
como é que fica justamente agora? Quer dizer, como essa dificuldade de se situar num mundo multipolar, complexo e novo também? Eu acredito até, professor Villa, que a guerra da Ucrânia, que a gente observa, é um último enlace ainda da Guerra Fria. Não é? Porque toda a questão que o Putin levanta com relação à guerra da Ucrânia é justamente o posicionamento da OTAN, que é resultado da Guerra Fria. Então, aquele mundo ainda está numa transição difícil e a gente observa os jogadores deste cenário tentando recuperar um pouco do seu poder. A Rússia, não é? Eu sempre falo que nós vivemos numa era de tentativa de restauração de impérios. O Putin com relação à Rússia, o Trump com relação a constituir um império norte-americano mais forte. Nós temos a China, nós temos também a própria Turquia, com o Erdogan tentando enfatizar este papel histórico da Turquia como um grande império da história. Então a gente vive esta questão de conflitos, mas esta ordem internacional, que os chineses têm sido aí o principal, não formatador, mas o principal agente nesse processo de mudança, a China tem adotado nesse processo todo uma consistência histórica. Porque, como o senhor vai lembrar, na conferência de Bandung, os chineses anunciaram aqueles 5 princípios de coexistência pacífica, que são os principais elementos norteadores da política externa chinesa. Não intervenção, não interferência, a soberania. Então, este é o processo que a China tenta buscar, porque a China também vê no multilateralismo benefícios que ela não teria se não houvesse o multilateralismo lhe favorecendo. A própria entrada na OMC foi importante para a China. Então, a China tenta estabelecer esta ordem, levando em consideração este aspecto multilateral e, principalmente, compreendendo de que nesta nova ordem internacional, o mais importante para eles, e aqui é bem interessante a gente pensar nisso, a China não pretende adotar um papel de hegemonia, que é muito diferente daquilo que a gente observou com os Estados Unidos, com esse conceito criado pelos britânicos de hegemonia. Nesse processo todo, parece que a ordem internacional vai ser pode ser um pouquinho mais anárquica, um pouco mais caótica, mas ela vai tender a levar em consideração uma diversidade maior, refletindo aquilo que a humanidade efetivamente é. Eu perguntaria agora, professor, e agradecendo a presença da professora Priscila Canepa. Professora, nós estamos aqui conversando e eu queria colocar para a senhora a seguinte questão, que é fácil perguntar, é difícil responder, por isso que é bom fazer o papel de entrevistador. Eu pergunto à senhora, como tinha perguntado ao professor Marcos Vinícius, eu sei que nós passamos por diversos problemas, a política externa hoje é uma coisa muito complexa e é muito bom que seja discutida no Brasil, porque raramente nós tivemos a política externa sendo discutida no cotidiano da política brasileira. Teve alguns momentos esparsos na história republicana, né? E esse é um desses momentos. Então eu perguntaria à senhora, na sua leitura, qual é o principal problema hoje da política externa brasileira? Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui e principalmente para falar de um ponto tão importante em relação à política externa, não apenas brasileira, mas esse contexto, né, esse arranjo geopolítico que o mundo está se estruturando. Basicamente, a gente precisa entender que a política externa brasileira, ela é muito vinculada ao poder executivo, numa perspectiva de quem está no poder está determinando justamente os rumos dessa política externa. E a gente teve algumas quebras de paradigma nesses últimos anos, principalmente quando vem a era Bolsonaro e retorna a era agora do governo Lula, do então, né, petismo efetivamente dentro desse cenário brasileiro. Dentro dessa perspectiva, existem 2 aspectos aqui que eu quero destacar, que não necessariamente traz uma conjuntura negativa, mas de fato é o que está ocorrendo. Na era Bolsonaro, a gente precisa entender que a nossa política externa, ela deu prevalência, sim, para um relacionamento quase que bilateral com os Estados Unidos. E eu afirmo isso pensando que o próprio Itamaraty tinha uma secretaria vinculada aos assuntos concernentes à relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Se isso é bom e se isso é ruim, a gente não sabe. Mas, de fato, naquele momento, seja por conta do contexto de pandemia, seja por conta de outras inter-relações que estavam ocorrendo no mundo, não repercutiu no resultado concreto que o Brasil estava almejando.
principalmente o ingresso na OCDE, uma organização que principalmente o Trump falou que ia apoiar o ingresso do Brasil e não apoiou em última análise. Então, essa perspectiva é uma perspectiva muito cunhada, que talvez uma relação de bilateralidade, onde o Brasil tem a voz sozinho nesse cenário internacional, especialmente com um ator muito mais influente que ele, que é os Estados Unidos, talvez não repercutisse de forma concreta como se idealizou na era Bolsonaro. Nesse momento, a gente chega já retornando, próprio de governo de esquerdas, um aspecto do multilateralismo, de relações pulverizadas, por assim dizer. A gente não pode depender de apenas de um ator externo, como é o caso dos Estados Unidos, ou em uma perspectiva de balança, tender para a China também. A gente precisa pulverizar essas relações. Só que, diferentemente do que a gente observa no governo Lula 1 e 2, que a gente tinha um foco central de uma interconexão entre o Sul Global, e aqui, lembrando sempre que Sul Global não é atrelada à perspectiva geoestratégica, perspectiva geográfica, mas sim uma perspectiva muito mais socioeconômica. Nesse momento, a gente observa que existe, sim, um aspecto dialógico quase que obstado em relação aos Estados Unidos e uma aproximação para os países que compõem o BRICS. Só que a gente tende a falar, e isso é um problema muito endêmico que eu tenho visto nesse governo Lula 3, que é a questão, talvez o Brasil goste mais do BRICS do que o BRICS goste de si próprio. Porque a gente vê que existem outros foros multilaterais, principalmente num contexto asiático, que também estão sendo desenvolvidas relações multilaterais que o Brasil não compactua. E não compactua não porque não quer, não porque há falha de sua política externa, mas sim porque há, especificamente, quase que um distanciamento não apenas geográfico, mas um distanciamento também de posições e principalmente de interesses. Então, talvez fosse o ponto, no primeiro momento, do Brasil retornar e repensar nessa pulverização de relações, não mantendo todas as suas fichas no BRICS, mas pensar em parceiros no Sudeste Asiático, pensar em parcerias mais concretas também na América Latina e principalmente no continente africano, que outrora, nas políticas externas do governo Lula 1 e Lula 2, foram extremamente frutíferas. Parece que a gente abandonou esse caráter. E aí, uma segunda crítica que eu faço é que parece que a gente tem 3 entendimentos aqui de política externa, o que não ocorria anteriormente. Um entendimento de Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, que se propugna muito mais uma diplomacia tradicional. Uma segunda posição, que é do Partido dos Trabalhadores, que é uma posição muito enfática, muito de embate efetivamente com alguns atores tradicionais que a gente precisa manter relação, como por exemplo os Estados Unidos, e o posicionamento do Lula. O posicionamento do Lula a gente não sabe se fica em relação ao posicionamento do Partido dos Trabalhadores ou em relação ao Itamaraty. Hoje a gente tem uma visão muito mais autonomista do que em relação ao governo Lula 1 e 2, em relação efetivamente à posição do Lula. O que eu quero dizer com isso? Naquele momento do Lula 1 e 2, a gente tendia a fazer um aspecto muito mais pacifista com os Estados Unidos, com a União Europeia e com outros atores. O Brasil era visto como um país que, além de calcar os seus rumos da política externa, ele também tinha boas relações com aqueles parceiros estratégicos para o seu ambiente interno, como era o caso dos Estados Unidos. Nesse momento, a gente vê muito mais uma autonomia do governo Lula em detrimento dessas boas relações. É claro que fica muito difícil a gente manter um bom relacionamento com um governo, como, por exemplo, o governo Trump, quando a gente não vê um aspecto de diplomacia tradicional estabelecido a partir do seu governo. Mas, ainda assim, a gente tem que buscar alguns canais de diálogos com esse governo, porque, de fato, a gente não pode abandonar relação com os Estados Unidos. Mas lembrando sempre que talvez o canal dialógico não seja o canal tradicional e não seja ceder também às pressões do Trump. A gente vai ter que se adequar a essa nova diplomacia que está sendo estabelecida na era Trump em relação à América Latina e especialmente em relação ao Brasil. Professor Hussein Khallout, muito obrigado, ex-secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Professor, eu vou fazer uma pergunta aparentemente óbvia, ululante,
que agora é moda sempre lembrar o Nelson Rodrigues. Ele nunca foi tão lembrado, tão pouco lido, mas parece Os Sertões de Euclides da Cunha. Então, só para lembrar o seguinte, professor, qual é na sua leitura, eu tinha colocado essa questão ao professor Marcos e à professora Priscila, inicialmente, a principal questão da política externa brasileira, o principal problema da questão da política externa, sabendo evidentemente que são diversas questões, o mundo é muito plural, mas na sua leitura, qual é o principal problema hoje da política externa brasileira? Bom, muito obrigado primeiro pelo convite, é um prazer estar com a Priscila e com o professor Marcos. Veja bem, eu acho que toda a política externa, ela tem seus acertos, seus erros, toda, desde o Império até o presente momento, passando por múltiplos governos. Não existe uma política externa que não cometa erros em seu processo de formulação. Obviamente que você tem que aí fazer uma avaliação criteriosa de quais são os erros estratégicos, quais são os erros táticos e qual a incidência desses erros sobre o interesse nacional. Eu acho que, atualmente, na minha avaliação, os erros, que se eu posso colocá-los como erros, acho que a melhor forma de avaliar é no longo prazo. Quando o governo acabar, aí você tem que esperar e avaliar o conjunto da obra, porque nós estamos num momento conjuntural, fazendo uma avaliação um pouco mais imediatista, não munido de todos os dados necessários. Mas, olhando, ainda que sim, eu diria que há uma tentativa de reeditar o passado um pouco no presente. É pegar políticas que funcionaram durante o período de 2003 até 2010 e tentar reeditar essas políticas exteriores no atual momento. Acontece que essas políticas exteriores, elas funcionaram, algumas delas funcionaram muito bem naquele momento. E essas políticas exteriores, elas não funcionam e não vão funcionar hoje, porque o contexto geopolítico é diferente. Então elas não conseguem rodar dentro da lógica geopolítica atual. Os vetores que norteiam o funcionamento do sistema geopolítico internacional e regional mudaram, né? Então, vou dar um exemplo muito concreto. A Unasul, naquele contexto, ela funcionou porque você havia um alinhamento conjuntural e circunstancial que viabilizava a sua existência e seu funcionamento. Hoje, a arquitetura regional não permite que haja uma Unasul. Então, você convocar uma reunião de presidentes, por exemplo, da América do Sul para reeditar a Unasul, não deu certo, né, em Brasília. Então, isso é um exemplo muito concreto, né? Eu acho que, por exemplo, Rússia e Ucrânia, eu entendo a vocação principiológica do Brasil de se envolver em processos de negociação de paz. Isso faz parte da tradição diplomática brasileira. Acontece que, nesse caso, você tem, além da conjuntura da paz, outros elementos envolvidos, né? Você tem um redesenho de um país dentro da fronteira europeia. E isso não acontece desde a Segunda Guerra Mundial, com impacto direto sobre os interesses da Alemanha e da França. Quer dizer, as duas maiores potências. Quer dizer, boa parte dos ucranianos que estão saindo como refugiados estão indo para onde? Para os países europeus cuja dinâmica econômica mais lhe favorece. Aonde? Quais são os países econômicos mais fortes da Europa? França e Alemanha. Então é natural que vão para lá. Isso pressiona o sistema de saúde, sistema de educação, sistema de segurança pública. Então tem que olhar para todos esses elementos. Então é fundamental, quando você vai entrar nesse jogo, você tenha a clareza de como os europeus estão olhando para esse problema. Além disso, quer dizer, é claro que o Brasil tem uma visão que eu compreendo que ela não está equivocada, tá? Que é o expansionismo da OTAN. E o expansionismo da OTAN, ele representa efetivamente um risco existencial à segurança nacional da Rússia. Isso seria, professor, a Ucrânia fazer parte da OTAN? A Ucrânia fazer parte da OTAN. E esse era o objetivo do expansionismo da OTAN.
é a última peça no tabuleiro estratégico da OTAN e manobrado pelos Estados Unidos era trazer a Ucrânia para dentro da OTAN. Isso era o objetivo estratégico. E no limiar, o Putin optou pela guerra. Porque para a Rússia tornou-se uma guerra de sobrevivência geoestratégica. Aí existem pesos diferentes. Enquanto para os americanos era uma expansão importante, para a Rússia era um jogo de sobrevivência estratégica. É diferente. Entendeu? Quer dizer, a Rússia estava disposta a tudo. Né? Agora, então eu acho que nesse aspecto o Brasil precisava talvez ter mensurado de forma clara quais são os seus recursos de poder. Quais são os seus recursos de poder para jogar. Vimos agora na reunião no Alasca, quem que estava ali? Putin e Trump. Porque essa guerra é essencialmente russo-americana, por excelência. Não é entre outros. Porque os que os americanos gastaram de recursos econômicos alimentando a Ucrânia de armas, então qual é o custo do Brasil?